Olá, eu sou a doutora Cíntia Ometo e você está no meu canal Intimidade de Mulher. Hoje eu resolvi falar sobre sexo na gestação. As pacientes sempre têm muita dúvida, né? As gestantes têm muita dúvida se devem ou não devem ter relação, se prejudica, quando tem que ter, quando não pode mais ter. E é uma dúvida também dos maridos, né? Dos futuros papais, né? Então, basicamente a gente separa assim. A gestação tem 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo e terceiro. O primeiro trimestre é quando você tem a fase da embriogênese, né? Tá formando o embriãozinho, é uma fase que costuma ser mais delicada, digamos assim. E uma fase que o paciente geralmente tem bastante sono, desânimo, passa mal da parte gástrica, então vomita muito, ou tem muito enjoo, que é a hiperemese gravídica. Então é uma fase geralmente complicada. Como é uma fase bem delicada, a gente geralmente fala, olha, toma cuidado com a relação sexual, né? Vai devagar, ou observa bastante, né? Teve relação, sentiu qualquer desconforto, qualquer coisa depois, então já evita de ter, né? Se é uma paciente que tem um histórico já de algum aborto anterior, a gente fala para evitar, então, relação sexual nesses primeiros 3 meses de gestação. E o que pode acontecer às vezes e que não necessariamente quer dizer que houve um problema com o bebê? É muito comum, depois de relação sexual, a paciente que está grávida ter um pequeno sangramento. Pequeno sangramento. Então, é bem comum. Às vezes a gente está lá de plantão no hospital, chega uma paciente grávida e fala: Ah, doutora, tá saindo um marronzinho assim na minha calcinha, ou às vezes sai até vermelho vivo mesmo, né? Um sangue vivo. Ela fala: Ah, tá saindo um sangue vermelho vivo da minha calcinha. E aí a gente sempre pergunta: teve relação há pouco tempo? Teve relação ontem? Aí muitas vezes, tive sim relação. E aí a gente fala: foi logo depois da relação? É mesmo. Aí ela observa que foi. É porque fez mal pro bebê? Não, né? Não necessariamente. É porque o colo do útero da grávida, que fica lá no fundo da vagina, ele fica mais molinho, ele fica mais sensível na gravidez e ele tá super vascularizado. Chega um monte de vasos sanguíneos ali nele, né? Então, o pênis, né, na relação sexual encosta ali, bate ali no colo e aí acaba que pode ter um pequeno sangramento do colo do útero, né? Mas é claro, gestante sangrou, mesmo que a gente, né, nós ginecologistas, obstetras, a gente pensar, deve ter sido por conta da relação sexual, é claro que aí é interessante fazer um ultrassom, ver se realmente foi só isso, ver se realmente o bebê não houve nenhum problema, né, se tá tudo bem com a gestação. Segundo trimestre, né, seria uma fase um pouquinho mais tranquila em geral para paciente, né, para as pacientes. Ela consegue já começar a comer um pouco melhor, já tem mais apetite, o alimento começa a ficar mais, até gostoso até demais. Muitas falam, nossa, agora eu emagreci um pouquinho até no começo da gravidez por conta dos enjoos, agora eu tô engordando bastante, né? E geralmente é uma fase que a paciente até tem mais vontade de ter relação pelas questões hormonais, né? E pode ter. Então eu sempre falo assim, vá do que você tá sentindo, que você tá percebendo de você mesma, né? Teve dor? Fica um tempo sem ter. Então a gente sempre fala assim, quanto tempo? Houve alguma relação, teve uma dor? Eu sempre falo, fica uma semana ali já de resguardo, repouso, sem ter relação, observa. Tá tudo bem? Volta a ter, vai se observando. Cada paciente é de um jeito, então, e cada gestação é de um jeito, né? Então, às vezes, na mesma paciente, a paciente tá na terceira gestação, às vezes ela fala, nossa, doutora, nas outras gestações não foi assim. Nessa, eu tô tendo relação e tá doendo, ou o contrário. E é isso mesmo, né? Cada indivíduo é de um jeito, cada gestação é uma, não tem como comparar, né? E, lógico, se a paciente apresenta daí sim algum problema, né, alguma intercorrência ao longo da gravidez, aí o seu obstetra provavelmente vai te falar, olha, evita a relação pelos próximos tantos dias, ou não tenha mais relação, tem casos que a gente tem que falar para não ter mais relação, fazer repouso, né, para, vamos supor, segurar o bebê, um caso, uma paciente que está correndo risco de trabalho de parto prematuro, né. E o terceiro trimestre? Terceiro trimestre, né, o finalzinho ali,
Aí já fica, para muitas pacientes, já fica mais desconfortável a relação sexual. O marido também, né? Aquele barrigão, o bebê já mexe. Muitos maridos ficam meio preocupados, achando que vai machucar o bebê. E não machuca, tá, maridos? Na verdade, o pênis fica dentro da vagina, né? O bebê tá lá dentro da barriga, lá dentro do útero, bem guardadinho, né? Líquido em volta, tudo. Então, tudo bem protegendo ele ali, a relação, né? O pênis não consegue cutucar o nenê, nem machucar o bebê, nem nada desse tipo de coisa que às vezes tem marido que nos questiona também. Terceiro trimestre, doutora, tem problema de ter relação? Não, tem paciente que tem relação sexual até quase o finalzinho da gravidez. Então, o que eu, concluindo aqui do que eu tô dizendo é o seguinte, você tem que ver caso a caso. Então, cada paciente de um jeito, cada gestação é uma, e de acordo com cada paciente, a gente vai determinando se essa paciente é bom ficar um tempo em abstinência sexual ou não. Mas, em geral, de uma forma geral, relação sexual e gravidez são duas coisas que podem acontecer ali sem problema nenhum, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, vocês que estão gestantes ou os maridos de gestantes ou pessoas que vocês conheçam, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo. Se quiser deixar alguma coisa aqui nos comentários, se aconteceu já alguma coisa com você na sua gravidez e que você quer relatar aqui pra gente, né? Pode colocar, é bacana que vocês comentem, né? E até mesmo para eu saber sobre mais coisas, às vezes, que eu não comentei aqui, que eu poderia ter falado, eu posso gravar um novo vídeo, tá bom? Eu espero que seja sempre de grande ajuda, esse é o objetivo, tá? Um beijo!